na presença do Espírito Santo de Deus. Muitas coisas o Senhor já falou conosco aqui nessa noite. Muitas coisas o Senhor, Ele é poderoso porque Ele vai personalizando a mensagem, né? Ele personaliza através de um testemunho, através de um versículo. E várias vezes Deus fala e muda a história na hora que você escuta a palavra, na hora que você escuta o versículo. Você toma aquilo porque você sente no teu espírito, e no Espírito de Deus fala no teu coração, e você entende que é para você aquela palavra. Assim, quando foi profetizado, o pastor Robert já pegou porque viu que era para ele a palavra. Então é assim, a gente tem que estar ligado em Deus, ligado no Espírito Santo. Estamos em poucas pessoas, mas o Senhor está aqui nesse lugar. E tem uma palavra, tem várias chaves, várias coisas que o Senhor quer falar para nós nessa noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 3. E o versículo de número 14. Carta aos Efésios, capítulo 3. E o versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Amém. Talvez na leitura, né, a minha Bíblia ela é NVT, Nova Versão Transformadora, esteja um pouco diferente, né? Mas o contexto e a intenção da palavra vai ser o mesmo na sua Bíblia também. Diz assim a palavra do Senhor, no 14. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para se inteiramente ser compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória
da igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Podeis tomar o seu assento em nome de Jesus. Paulo está escrevendo, a igreja de Éfeso, e ele tem uma preocupação muito grande, assim como podemos dizer, toda igreja, que se preze como igreja de Cristo, tem que ter essa preocupação pelo crescimento das pessoas que estão ali servindo ao Senhor Jesus. Então todo pastor, todo dirigente, todo aquele que está na frente de uma obra, na frente de um trabalho, tem que ter essa preocupação do crescimento espiritual de todo o corpo. E quando eu falo todo o corpo, é todos que trabalham em Cristo Jesus. Então é importante ter essa preocupação, esse sentimento no coração, assim como Paulo tinha. E ele escrevia mesmo lá preso, mesmo em cárcere. Ele escrevia as suas cartas para que o Espírito Santo de Deus, através das suas cartas, através das revelações, guiasse as igrejas na época ao qual ele visitava, ou a qual ele visitou, e ao qual ele abriu para o crescimento da obra de Jesus Cristo. Era necessário que tivesse alguém responsável espiritualmente sobre as igrejas na época, sobre a igreja primitiva, vamos dizer assim. Porque às vezes nós nos preocupamos muito mais com nós mesmos. E Paulo, quando ele se converteu, ele deixou bem claro, eu sou, até no livro de Efésios, ele fala que eu sou um prisioneiro de Cristo. Ou seja, eu estou nas mãos do Senhor e eu só faço aquilo que Ele pede. Eu sou um escravo da parte de Deus, mas Ele não fala isso com um peso no seu coração. Ele fala isso por causa da responsabilidade e do chamado que Ele tem. Mas é interessante que ele tem as experiências dele, parte espiritual dele muito desenvolvida, dons, tudo que o Senhor pôde entregar para ele, Deus entregou. E ele, através de tudo que ele ganhou de Deus, ele fazendo com que as igrejas desenvolvessem esses mesmos dons, essa mesma visão em Cristo, para suprir a necessidade da obra do reino. Porque Paulo entendia que ele era um, e que tinha muitas pessoas a serem alcançadas por Deus, através do conhecimento da verdade. Mas era o que necessário que as pessoas elas compreendessem a sua posição dentro desse chamado. Porque às vezes as pessoas elas vão para a igreja, elas vêm para os cultos, elas servem ao Senhor, elas oram, elas fazem parte da liturgia. Mas hoje, se você for olhar no contexto da sua vida, no meio da sua caminhada com Deus, quantos anos de caminhada que você tem, e
Você está vivendo hoje tudo aquilo que o Senhor determinou e predeterminou já da sua vida? Será que você já chegou a um nível excelente que Deus, Ele realmente, Ele espera de você e de mim? Eu tenho falado isso esses tempos, falei com a minha esposa, eu falei assim, eu ainda me considero ainda muito raso em algumas questões, e eu preciso melhorar, eu preciso buscar isso mais. Mas isso é uma cobrança que nós fazemos de nós mesmos. A Bíblia vai falar o quê? Examine-se o homem a si mesmo. Você tem que ter essa autoanálise. Poxa, eu estou orando pouco, ou eu estou jejuando pouco, eu estou me consagrando pouco, eu preciso de mais, eu preciso fazer mais, eu preciso cobrar a mim mesmo para ter mais experiências com Deus. Assim como o pastor falou aqui, quanto mais você vai pregar, o inimigo vai se levantar em cima daquilo que você está pregando. Ele vai te confrontar aquilo que você mesmo está determinando com a tua boca. Então, automaticamente, tudo aquilo que nós pregamos, nós temos que viver. Não adianta a gente falar da boca para fora, até dar um testemunho para alguém lá fora, lá no nosso trabalho, no meio da nossa parentela, e as pessoas olhar para nós e dizer, não, mas tu está falando uma coisa que você não faz, que você não vive. Então Paulo tinha essa preocupação, e ele fala, deixou bem claro aqui, que ele fala assim, ó, no 3,14, quando penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai. Vem na mente dele a imagem de uma igreja que necessita de um crescimento, de um desenvolvimento, e também achar a sua identidade em Cristo. Porque muitos anos já se passaram, as pessoas vivem um ritual litúrgico religioso e não conseguem atingir a vontade de Deus ministerialmente falando. Porque eu posso estar falando aqui para algumas pessoas, assim como eu posso estar falando para pastores, para pastoras, para missionários, para pessoas que vão lá na frente desempenhar o seu chamado, a sua vocação em Cristo, e vão lembrar que uma hora estavam perdidos, sem saber qual direção seguir, mas hoje o Espírito Santo de Deus abre a tua mente e faz você entender, para que você tenha um caminho a seguir da vontade de Deus, ministerialmente falando. Porque a vontade de Deus é que você desenvolva todos os dons, que você frutifique todos os frutos do Espírito. A vontade de Deus é que, poxa vida, eu tenho um dom, mas eu acho que esse dom, ele parou no caminho, porque eu não consigo fazer mais nada a não ser isso. Mas Deus, Ele quer te usar muito mais, e muito mais dons, e muito mais, sabe, parte profética. Então assim, ó, às vezes nós nos contentamos com o que temos. E assim como tu falou, pastor Claudio, nós nos contentamos com uma caixa dessa. Está funcionando, está jóia, está tudo 10. Aí Deus levanta o profeta e fala, não, nós não podemos nos contentar, nós vamos pegar e vamos começar a profetizar coisas novas, grandes, excelentes, que é para o Senhor. E assim nós temos que fazer na nossa vida espiritual. Não podemos nos contentar com alguns dons apenas. A Bíblia diz assim, ó, buscai os excelentes. Ó, eu me arrepio todo, irmão.
Eu fico todo arrepiado quando começo a falar algo. Eu sei que Deus está falando à igreja. Eu tenho poucos minutos, mas eu quero dizer bem claro, ser bem claro para você. Qual é a tua posição hoje diante de Deus, diante do Senhor? O que você está fazendo hoje? Você está parado? Você já se mediu? Você já mediu qual é? Como diz aqui, ó, eu vou ler para que você tenha um entendimento. Olha só, eu vou ler porque o contexto, ele por si só se explica. Paulo fala assim: quando eu penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai, ao Criador de todas as coisas, no céu e na terra. E peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com o poder interior do seu Espírito. Ele está falando que um fortalecimento que vem de Deus, que vai mostrar para você o teu caminho, a tua chamada, o teu ministério, a tua vocação, ele vem através do poder do Espírito Santo de Deus. E esse poder, ele só vai dominar a tua vida a partir do momento que você disser assim, eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu preciso sentir isso, eu preciso ser uma ferramenta em tuas mãos. Eu quero, Senhor. Olha só, então, no 17, então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Isso está ligado no quê? Está ligado na tua mente, está ligado no desbloqueio daquilo que você tem na tua mente desenhado como personalidade. Eu sou uma personagem X. Mas Deus está falando assim, Deus quer desconstruir aquilo que o mundo construiu um dia na tua vida, e Ele quer dizer que Deus já tem a tua história escrita na palma da mão dEle, e Ele quer falar para você nessa noite, que tudo que você construiu fora da presença dEle não tem valor, mas aquilo que você construir diante do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, você será uma ferramenta útil nas mãos do Senhor. É a palavra de Deus. E aí ele está dizendo o quê? Veja bem. Aleluia. Veja bem. Então Cristo habitará em vossos corações à medida, e as suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Agora vem uma chave importante. Também peço, como convém a todo o povo santo, olha só, que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, e que vocês possam experimentar esse amor, ainda mais que seja grande demais para ser compreendido. Então vocês serão preenchidos por toda a plenitude, vida e poder que vem de Deus. Existe uma medida determinada por Deus em nossas vidas,
Mas esse preenchimento dessas medidas cabe a nós buscarmos. Então nós vamos imaginar que está falando de largura, comprimento, altura. Vamos imaginar uma caixa, para ficar bem fácil. E dentro dessa caixa tem que ter tudo aquilo que pertence a Deus. Tudo aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Tudo que você vai guardar dentro dessa caixa. É o amor de Deus na sua vida, o amor de Cristo, né? Os dons, tudo aquilo que Deus precisa realizar através da tua vida é essa caixa. Mas dentro dessa caixa, dentro desse cubo, está faltando para a igreja do Senhor, estava faltando para a igreja de Éfeso, ter a compreensão daquilo que você é em Deus, daquilo que você é com Cristo. Paulo precisou abrir os olhos deles, dizer: vocês precisam ser mais espirituais, vocês precisam buscar as coisas excelentes em Deus. Vocês estão livres para fazer isso. Eu estou preso, estou falando no Espírito para vocês poder viver uma vida com Cristo. Mas vocês preferem viver uma vida sem, muitas das vezes. Decisões erradas, escolhas erradas. Quantos de nós já, vamos dizer assim, né? Deu murro em ponta de faca. Um ditado popular, tirou no próprio pé. Com escolhas, com atitudes que não condiz com aquilo que Deus quer na tua vida. Quantos de nós já andou por caminhos que o Senhor falou assim, ó, não é esse o caminho que eu tenho para a tua vida. Mas você se julgou com tanta força espiritual e falou assim, não, eu consigo, eu passo por ali, não tem problema. E espiritualmente você se quebrou. Então tem coisas que a gente tem que entender. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas fuja do pecado. Então tem coisas que a gente precisa entender. E a vida espiritual que aqui Paulo está pedindo para um crescimento, é justamente isso. Vocês vão ser envolvidos pelo amor de Cristo. E Ele vai preencher, está falando aqui na sua palavra, Ele vai preencher todo o vazio, todas as lacunas, tudo aquilo que tiver faltando, o Senhor vai preencher com dons, com toda a qualidade de parte espiritual de Deus na sua vida. Então a identidade que você construiu durante toda a sua vida, você tem que rever, porque talvez essa não seja a identidade que Deus quer. Eu não estou falando para você pegar amanhã e sair do seu emprego, eu estou falando para você em Deus buscar e pedir, Senhor, o Senhor quer que eu seja alguma coisa aqui na terra para o teu evangelho? O Senhor quer que eu seja uma ministra de louvor, um ministro de louvor, um pastor, uma pastora? O Senhor quer, o Senhor me direciona que eu vou. Porque às vezes você se acha incapaz de assumir um compromisso tal, mas Deus te preparou para isso. Deus está desenvolvendo você para isso e você nem está percebendo, e você deixa de concluir aquilo que o Senhor desenvolveu, que já está escrito. Porque a nossa vida em Deus está toda escrita. Quantos acreditam? A nossa vida em Deus está toda escrita. Agora, a partir do momento que você quer viver a sua vida sem estar com Deus, decisões suas, tudo, você escreve a sua própria vida. E aí depois o Senhor vai comparar, ó, tal data, tal dia, você viveu por você mesmo. Ó. Você fez isso, aquilo, decidiu e deu ruim. Então, a nossa vida, quando está sendo feita na presença de Deus, o Senhor vai olhar e vai dizer,
Isso mesmo, ó, nesse dia você seguiu exatamente o que eu escrevi. E você foi vitorioso. Porque você estava vivendo no meu propósito. Porque você estava vivendo na minha escolha, naquilo que eu decidi, naquilo que eu vi que era melhor para você. Era o caminho certo, mas aos olhos das pessoas, às vezes o caminho é errado. Mas se Deus falou que vai ser por aquele caminho, vai, porque é Deus que está mandando. Porque a decisão não é nossa. O Espírito Santo de Deus é que nos guia. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo é considerado filho de Deus. É essa a diferença daquele que é a criatura e aquele que é filho. E sim, tem Jesus na vida. Porque é através de Cristo que nos salvou. Mas a preocupação é, qual é a medida que você está hoje? Em Cristo, em Deus. Qual é a medida espiritual? O que você precisa fazer para deixar com que o Espírito Santo te guie cada vez mais? O que você precisa fazer para que o próprio Deus realize tudo que Ele precisa na sua vida? Renúncias? Deixar para trás algumas coisas que não pertencem à nova criatura que você é hoje? Uma nova vida você tem em Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então assim, por que repetir coisas que já passaram? Por que voltar a estaca zero? Por que perder tempo com aquilo que não faz sentido? Se nós começarmos a tomar posicionamento diante do Senhor, a minha e a tua vida vai ser transformada completamente. E nós vamos ficar numa crescente com Deus tão grande. E nós vamos começar a viver uma vida extraordinária, espiritualmente falando. E Deus vai abrir porta onde não há parede. E Deus vai fazer o impossível acontecer. Pessoas ao nosso redor vão ser curadas através da nossa vida, como um canal de bênção ali. Porque o Espírito Santo vai estar comigo e contigo, em qualquer lugar onde a gente vai. Amém, glória. É importante que você tenha esse conhecimento e esse entendimento. É importante que a igreja entenda a necessidade de um crescimento espiritual contínuo. E não se estacione, não fique confortável da maneira que você está. Porque os dias são maus. As lutas cada vez mais terríveis. Os níveis de afrontas, os níveis de demônios que vêm te atacar, eles vão mudando. E vai chegar momentos que você vai dizer assim: eu já passei por isso. É mais uma luta que eu vou passar. Mas o nível vai ser diferente. A pressão vai ser diferente. Eu estava falando com a minha esposa esses dias, nós estávamos assistindo um filme, pastor Robert. Esse filme mostrava dois mergulhadores que desciam numa bola. E essa bola toda preparada, com despressurização e tudo, ela descia numa profundidade muito grande. E cada vez que ela descia, cada vez que ela ia mais fundo, maior era a pressão que apertava essa bola. E é assim, eles estavam dentro de uma câmara ali. Estavam numa condição que a pressão não atingia eles. Mas se eles estivessem fora dessa proteção, quanto mais profundo eles descessem, maior a pressão aconteceria e esmagaria o corpo deles inteiro. Então, quanto mais profundo nós descemos em Cristo, quanto mais nós nos aprofundamos na sua palavra, na oração e nas coisas espirituais, maior é a pressão que nos perseguirá. Maior são as batalhas, pastor Claudio, que nós vamos enfrentar. Maior são os desafios, pastor Paulo, que nós vamos enfrentar.
Então, quando você quer saber quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você começa a passar por provas, e aí você na sua mente, até passa pela sua mente assim, ó. Eu não suporto mais. Eu não aguento mais. Tá complicado, vou parar. Não quero mais. Não quero isso para mim não. Você está começando a passar por níveis. E aí daqui a pouco, olha como é que é as coisas de Deus. Daqui a pouco, a situação se acalma. Você orou, você buscou, a coisa se acalma, tudo começa a voltar meio que ao normal. Mas na verdade você já está em outro patamar espiritual. Você já está em outro patamar espiritual. Aquela prova ali você passou, beleza, mas quase te parou, mas não parou. E assim, né? Balança, mas não cai. Então, são níveis que você vai passando, provações, lapidações da parte de Deus, né? O Senhor vai esquentando um pouco mais a fornalha para derreter a prata, o ouro. E assim Deus vai trabalhando na minha e na tua vida. Mas isso também está relacionado à tua busca. Se você busca bastante, você vai entrar em níveis maiores. Se você não quer, se você se contentou da maneira que você está, você não vai viver extraordinário. Você vai escutar pessoas dando testemunho de coisas extraordinárias, mas você não vai viver. Então você quer começar a viver uma vida extraordinária, coisas assim tremendas, testemunhos que vão abalar multidões quando escutarem. Então você começa a viver extraordinariamente. Você começa a entregar a sua vida completamente assim, ó, em tudo. E diz: Senhor, preenche todas as lacunas, preenche tudo na minha vida e me dá um norte. Eu quero saber o que o Senhor quer da minha vida. Eu quero saber, eu quero uma resposta do céu. Eu quero saber se eu vou ser uma pastora, se eu vou ser um pastor, se eu vou ser um obreiro, algo da tua parte, Senhor, um missionário, o que for, Senhor, o que tiver para eu fazer, para te agradar e para cumprir o propósito que já está escrito lá no céu sobre a minha vida, eu quero que aconteça. Porque senão, aqui na terra, nós ficamos dando voltas, igual o cachorro que corre atrás do rabo. Fica andando em círculo, em círculo, em círculo, ele nunca sai do lugar, porque ele está correndo atrás de uma coisa que não tem sentido nenhum. Agora, quando você está no caminho certo, está na direção certa, quando você está vivendo algo extraordinariamente com Deus, irmãos, se prepara, porque Deus vai te usar tanto, tanto, tanto. Ontem tivemos testemunhos na vigília aqui, o pastor, né, que Deus livrou ele da morte, teve experiências. Então assim, às vezes as experiências que Deus vai determinar é para provar realmente se tu tem fé mesmo. Mas o importante é você saber quem você é lá com Deus. Porque quando você estava lá e você decidiu vir fazer a vontade do Senhor aqui na terra, você saiu de lá com um propósito. Mas só no decorrer da tua caminhada com Deus que isso vai abrindo a tua mente. E a partir do momento que você entende o que você é em Deus, tudo muda. Tudo muda. E eu vou te falar, não tem esse negócio, mas eu já passei da minha idade, eu já não... Não tem, irmãos. A partir do momento que você tem essa consciência na tua mente, que você quer, e você quer fazer a coisa certa, e aquilo que agrada a Deus, Deus vai cumprir. Porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra e a sua vontade. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Paulo tinha sempre essa preocupação com as igrejas, que ele ia pregar e que ele ia falar, ele sempre tinha esse pensamento: eu preciso que eles entendam quem é Jesus
E o que Jesus pode dar a eles, o que Jesus tem para eles, e o que o Pai tem no céu reservado para eles. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente busca isso em Deus, automaticamente as coisas vão mudando na terra. E aquele problema que você enfrenta, ou que você está enfrentando, não se torna grande, porque você sabe que você está no processo com Deus. Às vezes você está vivendo algo aqui na terra e você não está entendendo, porque você não entendeu nem o teu chamado ainda.